E aí galera, tudo bem? Só lembrando que antes do vídeo começar, que a gente oferece aulas particulares e monitoria para quem está com dificuldade na faculdade ou tem aquele tema que sempre quis saber, mas nunca conseguiu aprender, ou qualquer outro motivo que vocês acharem relevante. Bom, vamos começar o vídeo então. E aí gente, tudo bem? Hoje a gente vai começar com a primeira aula de eletricidade e magnetismo, que foi bem pedido na enquete que eu montei. Bom, antes de começar eu queria fazer algumas observações importantes. Esse daqui é um curso para quem está fazendo a primeira matéria de eletricidade e magnetismo na faculdade. Alguns vêm como eletricidade e magnetismo 1, outros como física 3 e alguns com alguns nomes bizarros que eu não lembro mais. E o objetivo dessa matéria não é vocês saírem dominando como calcular o campo elétrico ou magnético em todas as situações e as propriedades das equações de Maxwell, blá 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 blá. O objetivo desse primeiro contato é vocês aprenderem a argumentar as coisas como físicos, ou enfim, de uma maneira correta, porque isso é uma matéria que dá para fazer bem, dá para visualizar bem, porque se vocês, as contas de uma forma geral, elas são complicadinhas mais ou menos, só que se você argumentar do jeito certo, você resolve tudo numa linha só. Então esse é o objetivo de você fazer esse curso. Então se você estiver resolvendo algum exercício e tiver alguma integral muito complicada, você pode ter 99% de certeza que tem uma maneira burra de resolver e você só não viu ainda. Isso é a primeira coisa que eu gostaria de falar. A segunda é como vai funcionar o formato das aulas aqui. Eu tentei montar tudo como um, tipo uma resolução de exercício. Então eu vou propor os exercícios, eu sugiro que vocês tentem fazer, dar uma pausa no vídeo, tenta fazer antes de ver como faz, porque você só vai aprender fazendo. Então se você, quando mostrar o enunciado, você pausa, tenta fazer. Se você não tiver a menor ideia como faz, você continua assistindo. Se você fez e quer ver se está certo ou não, você continua assistindo. E se tiver muito fácil, sei lá, você pula pro próximo que todos eles estão com o título no cabeçalho. Essa primeira aula vai ser um pouquinho diferente, talvez a próxima, porque eu tenho que passar a teoria, que eu vou passar bem rapidinho, bem por cima. Então, enfim, vai mudar um pouco nesse esquema. Mas nas próximas eu quero fazer quase que 100% aprender fazendo. Então você faz o exercício, vê se está certo. Eu deixei alguns exercícios para serem feitos por vocês. No vídeo tem as dicas, tem o gabarito e é isso. Vamos começar então. A primeira coisa que a gente vai fazer é eletrostática. E eletrostática é uma matéria idiota porque só tem uma pergunta que pode ser feita. Alguém vai te dar uma distribuição de carga e vai perguntar qual que é o campo elétrico. Não tem nenhuma outra pergunta que não seja essa. Se tiver, ou é porque a carga está se mexendo, e daí já não é mais eletroestática, é eletrodinâmica, ou então o professor é muito criativo, porque, para ser sincero, eu nunca vi. Bom, então vamos começar com a ideia mais simples. Se a gente tiver duas cargas, a carga 1 na posição 1, outra carga 2 na posição 2, elas se atraem com uma força, que é essa daqui, a força de Coulomb. Acho que todo mundo já ouviu falar. Só por curiosidade, esse potencial de 1 sobre r quadrado ele aparece em vários lugares porque ele tem algumas propriedades boas, mas não cabe dentro dessa aula aqui. Então o cara basicamente acordou um dia, olhou debaixo da cama e achou essa fórmula para, digamos assim, como dedução. E, bom, ela é proporcional a uma constante, que é esse 1 sobre 4πy0, que a partir de agora eu vou chamar de k, e ela tem a direção radial. Isso significa o vetor que liga elas é o mesmo vetor que liga as cargas. Bom, se vocês forem fazer conta com isso, vocês vão notar que é muito chato você ter que ficar calculando a força toda vez, tal, não sei o que, porque geralmente você só muda uma carga. Você tem um campo que é fixo e você coloca uma carga de teste lá e aparece a força. Então a gente tem o hábito de escrever essa força como a carga vezes um campo. E o campo é tudo que sobrou daquela equação, que é tudo que também que a eletroestática
estuda, e o que a gente vai fazer ao longo dessa aula e provavelmente da próxima, e talvez da próxima também. Bom, vale o princípio da superposição, isso é, se eu tiver duas cargas e eu quiser saber a força delas numa terceira, a força é simplesmente essa carga vezes o campo gerado por uma mais o campo gerado por outra, e a forma dos campos continuam iguais. Isso quer dizer que uma carga não interfere na outra. O fato de você ter duas é como se você tivesse duas separadas, invisíveis uma para as outras, e você só precisa somar os dois. Bom, dito isso, a gente pode passar da carga pontual para o meio contínuo. Isso é, agora a gente vai ter uma batata. Eu peço desculpa pelas minhas habilidades artísticas, é muito difícil fazer desenho no Paint. Mas enfim, você tem um corpo qualquer e você quer saber qual que é qual que é o campo a uma distância num lugar R qualquer. Para fazer isso, você divide esse seu corpo, essa sua batata, em vários pedacinhos, cada um com carga dq, e eles estão numa posição R', e você usa o princípio da superposição. Isso é, você quer saber no lugar R, é só você somar todos os dqzinhos. Tá aqui, foi isso que eu escrevi. E toda vez que vocês virem uma soma de dqzinho ou de d qualquer coisa, quer dizer que é uma integral. Então você vai integrar sobre todo esse volume e você vai descobrir qual que é o campo nesse lugar. Obviamente o R' aí, ele é a coordenada que corre por todo o corpo, então ele vai mudar. E é basicamente isso. E só para uma questão técnica, geralmente a gente escreve isso não em termos de dq, porque dq pode ser uma coisa chata, complicada, a gente não sabe como fazer direito. A gente escreve em termos da densidade de carga, que é a carga total sobre o volume, e a gente fala que ela vale para cada pedacinho. Então, da densidade é dq sobre dv. E agora, os matemáticos, por favor, tapem os ouvidos. Você pode passar esse dv multiplicando para o outro lado, e você tem que o dq, que você vai substituir na integral, é a densidade de volume. E a densidade, sim, é uma função que em cada ponto do espaço a gente dá o quanto de carga tem lá dentro. Bom, essa foi a parte de teoria, que eu falei que eu ia fazer bem rápido, e agora a gente vai começar com os exemplos ou exercícios, enfim. Se é a primeira vez que vocês estão vendo isso, eu sugiro que vocês vejam por completo como que se faz esse primeiro, e depois tentem fazer o segundo e o terceiro. Se vocês já viram isso, ou já têm uma ideia do que vocês vão ter que fazer, eu sugiro vocês já pausarem o vídeo e começarem fazendo. Bom, vamos lá. Então, nosso exemplo 1, a gente tem um fio de densidade constante, o fio é infinito, e a gente quer saber qual que é o campo elétrico numa distância z desse fio. Em outras palavras, com o desenho agora, a gente tem um fio infinito, você tem um ponto a uma distância z dele e quer saber qual que é o campo lá. Eu coloquei as coordenadas embaixo, então o x aponta para cima e o z aponta para o lado. Bom, para resolver isso, agora se você já sabe como fazer, dá uma pausa e tenta resolver, pelo menos na cabeça, assim, para você ter uma ideia. Se não, assiste o que eu vou falar agora. Para resolver isso, a gente usa o nosso truque padrão, a gente divide esse fio infinito em vários pedacinhos de carga dq. E cada pedacinho de carga dq vai gerar um campo pequenininho dE, que está aqui. E o E total é a soma desses dEs, que, como eu já disse, é uma integral. Então, é isso que a gente vai ter que fazer. Só que é interessante notar que, na verdade, a componente z desse campo é a única que sobrevive. E por quê? Porque toda vez que você tiver uma carga dq fazendo um campo na direção de x, você vai ter uma carga simétrica espelhada para baixo, fazendo um campo na direção de mais x. E esses campos se cancelam. Outra maneira de justificar, você pode falar que o fio ele é infinito. Então, você não pode ter nenhuma variação de campo, você não pode ter nenhuma componente de campo nessa direção, porque senão ele não seria simétrico, né? Simétrico na translação de mais x. Então, se você sair do ponto zero e, sei lá, eu for para o ponto
1, 0, no caso 1 seria a coordenada x, tem que ser a mesma coisa do que você ficar no ponto 0, 0. Porque o fio é infinito, não tem distinção entre as alturas que você está no fio. Esse daí seria um outro argumento um pouco mais físico, por assim dizer, e menos intuitivo. Mas esse daí, para, sei lá, você escrever numa prova, seu professor já vai ficar bem feliz usando esse daí que está no desenho mesmo, então cada ponto tem lá o campo para baixo, o outro ponto simétrico, o campo para cima e assim por diante. Bom, acho que deu para entender a ideia. Então, para resolver esse problema, a gente precisa primeiro definir algumas coisas. Eu vou chamar de R a distância desse ponto dQ até o ponto que a gente está interessado, e por Pitágoras é simplesmente raiz de x quadrado mais raiz de z quadrado, ou raiz de x quadrado mais z quadrado, sem, enfim. E θ, o ângulo que o R forma com essa normal, que é que a gente está trabalhando com esse nosso eixo. Bom, se vocês notarem, o campo na direção de z é simplesmente o dE vezes o cosseno desse ângulo θ. Em outras palavras, o cosseno é z sobre r, então o dEz é dEz sobre r. Agora eu estou trabalhando sem o vetor, estou trabalhando só com a norma do bagaço, porque na prática tanto faz, o importante é você conseguir calcular no final. Bom, então, pela fórmula que a gente viu lá atrás, sobre dos meios contínuos, esse d é a nossa constante, dk sobre r ao quadrado, e a gente pode agora colocar a densidade, que a gente falou que geralmente é como a gente trabalha. Então, a densidade é constante, significa que a carga total dividido por x total, que no caso seria os dois infinitos, tem que ser essa densidade que é constante. A carga é igual a lambda vezes x. E agora, mais uma vez, matemáticos tapem os ouvidos. A gente pode derivar dos dois lados e a gente tem que o dq é igual a lambda dx. E agora a gente pode substituir tudo e escrever o nosso dz em termos de dx. Então, dz é k lambda cosseno sobre r quadrado dx. Trabalhando um pouco melhor esse cosseno sobre r quadrado, a gente pode simplesmente substituir o que é o cosseno, que é z sobre r. A gente vai chegar que z sobre r ao cubo é z sobre x quadrado mais z quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. Em outras palavras, o dz, que a gente já tinha essa fórmula aqui, fica com essa cara. Se você integrar tudo, você tem o EZ total, que é k lambda z dx sobre x quadrado mais z ao quadrado, tudo isso elevado a 3 meios. E obviamente você vai integrar em x de menos infinito até mais infinito, que você vai ter que percorrer todo esse fio. O fio vai de menos infinito até mais infinito, então você integra de menos infinito até mais infinito. Bom, a gente pode reescrever isso aqui para ficar mais fácil. Eu vou colocar esse z quadrado que está dentro dessa raiz aí em evidência. Então, esse z é k lambda z dividido por z ao cubo 1 mais x quadrado z quadrado. Tudo isso integrado em dx. Eu só vou copiar aqui para a gente continuar a conta. E para terminar, a gente faz uma substituição. A gente chama x sobre z de tangente de u. A tangente de u vai de π sobre 2, que é quando x é infinito, até menos π sobre 2, que é quando x é menos infinito. E o dx é z secante ao quadrado de u du. Bom, continuando a conta, a nossa expressão fica essa daqui, substituindo tudo que está em x por tudo que é em u. E se vocês lembrarem bem, 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Então, só copiando aqui, a gente pode escrever isso como da seguinte maneira. Isso é a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de secante ao quadrado dividido por secante ao cubo. Mas secante é 1 sobre cosseno. Então, isso daqui é a mesma coisa do que integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de cosseno de u, vezes essas constantes todas que estão na frente. Então, a integral de cosseno é seno, calculado nos limites, vai dar 2. Então, o EZ, agora a gente pode inclusive colocar o vetorzinho, o chapéuzinho nele, é 2k lambda z na direção de EZ. E esse é o nosso campo. Bom, como exercício para vocês,
para mostrar que o EX é igual a zero, que eu falei com aquele argumento de simetria, tá, blá blá blá, mas se vocês fizerem a conta na raça mesmo, na integral, para vocês pegarem o hábito, vocês podem provar que é igual a zero. E já que é a primeira vez que vocês estão fazendo, eu vou dar uma dica. Vocês podem escrever dx como de vezes seno de θ. Seno de θ é x sobre r. E vocês, se vocês lembrarem das propriedades de função ímpar e função par, vocês nem precisam terminar a conta. Vocês vão ver que, na verdade, é uma função simétrica, é uma função ímpar e ela é integrada no intervalo simétrico e blá 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 blá. E no final vai dar zero. Se vocês não lembrarem, é só fazer a conta na mão mesmo. Não é tão difícil assim. Bom, com isso a gente termina o nosso primeiro exemplo e agora a gente vai para o segundo exemplo, que é calcular o campo numa espira. Você está a uma altura z dessa espira, a espira é só um fio enrolado, então está aqui a minha tentativa medíocre de fazer um desenho. Você tem a espira no plano aqui, você está a uma altura z dela e você quer calcular qual que é o campo nesse ponto. Como que a gente faz isso? A gente, de novo, pega um pedacinho da esfera com carga dq e fala que ele produz um campo dE. Eu vou definir de novo as mesmas grandezas que a gente tinha num problema e mais uma adicional. Então, o ângulo entre o plano, a reta que a gente quer calcular, essa altura z, e o ponto que a gente está trabalhando é o ângulo θ. R é a distância do ponto da espira até o nosso ponto que a gente de interesse, o ponto que a gente quer saber, e alfa é um ângulo que corre dentro do círculo. Então, de 0 a 2π, ele é o ângulo que parametriza esse círculo, que é a espira que a gente está trabalhando. E mais uma vez, se vocês notarem, só a componente z, que é a componente que aponta para cima, é diferente de zero. As outras, pelo mesmo argumento que eu usei da última vez, têm que ser todas iguais a zero. E agora é só a gente repetir a mesma conta que a gente fez. A gente tem que a densidade é a carga dividido pelo comprimento, então R vezes alfa, o alfa é medido em radianos, então 2πr é o comprimento total, R alfa é um trechinho só. Em outras palavras, a carga é lambda R alfa, e agora, mais uma vez, matemáticos não olhem, você pode derivar dos dois lados, dq é lambda R de alfa. R é o raio do círculo, então é constante, lambda a gente supôs que é constante, a única coisa que muda é o alfa. O meu dEz é de novo dE vezes o cosseno de θ, é o mesmo desenho que a gente tinha da última vez, e agora é só a gente integrar tudo. Então, quando a gente integrar, fica o EZ é a integral de Q, de K dQ cosseno de θ sobre R ao quadrado, substituindo o dQ por lambda R de alfa, a gente vai integrar de 0 a 2π, e já que nada nessa conta depende de alfa, porque a alfa ela roda dentro do círculo, mas R nesse caso é uma constante, cosseno de θ é uma constante, e o Rzinho também é uma constante, então, na verdade, é só multiplicar tudo por 2π. Então, um EZ agora com vetor é 2πr lambda, k cosseno sobre r ao quadrado na direção de EZ. Essa daí foi uma integral bem bobinha. E só uma observação, se vocês notarem, 2πr lambda é o comprimento total desse fio vezes a densidade de carga. Então, é a carga total que está no fio. Daí a gente pode reescrever isso daqui, o EZ como kzão cosseno de θ sobre r quadrado. Lembrando que r quadrado é rão ao quadrado, o raio do espira, mais z quadrado, tudo isso dentro da raiz, z quadrado é a altura que a gente está interessado em calcular o ponto. E o cosseno de θ é z sobre r, é só olhar na imagem lá. Apesar da imagem não estar muito boa, né? Bom, como exercício de novo, para provar que o EX e o EY é igual a zero, a dica que eu dou é, você define um E radial aí, um ER qualquer, sendo a raiz de EX quadrado mais EY quadrado, porque daí você pode trabalhar como DER é seno de θ vezes DE, e repetir a conta. Só que dessa vez você vai ter que trabalhar como sendo vetor, e esse DER, as coordenadas dele, é o módulo dele, vezes menos cosseno de alfa na direção x, menos seno de alfa na direção y e zero na direção z. E a integral, no caso de um vetor, você faz a integral em cada componente. E, bom, eu acho que eu acabei dando a resposta já, provavelmente.
mas tentem fazer aí, não é tão difícil assim. E o exemplo 3, que é um clássico, todo professor adora colocar isso aqui em prova, para calcular o campo elétrico de uma placa circular de raio R'. Tá aqui de novo as minhas patéticas habilidades de desenho, mas você tem uma placa aqui no plano, você está a uma altura Z dela e você quer saber qual que é o campo lá. Para a gente fazer, a gente de novo vai dividir a coisa em DQs e integrar tudo no final. Só que dessa vez a gente vai usar o campo da espira que a gente já calculou, então vou dividir isso aqui em várias espiras e cada espira carrega uma carga DQ. O desenho não ficou muito bom, então se você olhar de cima, na verdade o que eu estou fazendo é dividindo esse círculo grande em vários círculozinhos pequenos e no final eu vou integrar tudo. Então você primeiro divide aqui, daí você integra essa, enfim. É isso que a gente está fazendo na prática. E agora fazendo a nossa receita de bolo, passo a passo, a gente primeiro escreve a densidade. Sigma é a carga, sigma agora porque eu estou falando de uma coisa plana, não é mais uma dimensão, são duas, então é só para tentar ser coerente com as notações do livro. O sigma, então, é a carga total dividida pela área. A área é a área de um círculo, então a carga total é sigma vezes πr ao quadrado. Em outras palavras, a gente pode de novo diferenciar dos dois lados. A gente tem que o dq é 2 sigma πr dr. O dEz, que mais uma vez a componente z é a única que sobrevive pelos mesmos argumentos que a gente já usou, ele é a memo do despira, então cada um desses círculozinhos aí ele faz uma contribuição do campo na direção z, então cada um desses coisas é uma espirinha, cada uma das contribuições é uma rodinha que a gente vai ter que integrar. Se vocês lembrarem da fórmula que a gente deduziu, sei lá, 10 slides atrás, o campo numa espira é kqzão cosseno sobre r quadrado, então o d desse campo é a mesma coisa vezes o dq. Agora, para a gente descobrir, então, é só a gente integrar tudo. A gente vai integrar k cosseno de θ sobre r quadrado dq. A gente pode substituir o dq agora, o r ao quadrado e o cosseno, mas uma coisa de cada vez, então substituindo só o dq é 2π sigma r dr, e substituindo o cosseno por z sobre r e o rzinho por r grande sobre z quadrado, a gente vai ter que no final o ez é integral de k, aqui eu ainda não substituí, eu só copiei, perdão, é a integral de kz 2πr dividido por r quadrado mais z quadrado elevado a 3 meios. Bom, talvez isso aqui tenha sido um pouco rápido demais, só que é só você pegar as grandezas e substituir, então, para o vídeo não ficar muito mais longo do que já tá, eu só fui falando por cima assim, mas enfim, se você tiver um pedaço de papel do seu lado, você com certeza entendeu o que eu quis dizer. Para resolver essa integral, primeiro eu queria que vocês notassem que se você derivar r quadrado mais z quadrado elevado a menos meio, o resultado disso é menos r dividido por r quadrado mais z quadrado elevado a 3 meios, que é exatamente a coisa que a gente tem lá em cima. Em outras palavras, a resposta daquela integral é menos kz 2π sigma 1 sobre r quadrado mais z quadrado elevado a menos... esse meio está sobrando aí, era para ser mais meio. Calculado entre 0 e r', ou então 2π sigma k, 1 menos z dividido por r quadrado mais z quadrado, tudo isso dentro da raiz. Mais uma vez, esse menos que está aí está errado, tá? Precisaria corrigir, mas acho que deu para entender a ideia, né? E eu queria que vocês notassem algo interessante quando esse R' vai para infinito, então a gente tem uma placa infinita, o campo elétrico na verdade é constante. Então, se você tiver uma placa infinita e você quiser calcular o campo, é uma constante aí que é dada pela densidade de carga e mais várias constantes fundamentais, tipo 2π e k, que é 1 sobre 4πε0. Então, um monte de constante física vezes a densidade de carga nessa placa. Bom, eu espero não ter ido rápido demais, mas enfim, se eu fui, por favor, escrevam aí e sei lá, qualquer coisa, depois eu monto um resuminho passo a passo, um pouquinho mais devagar. E como exercício agora,
isso mais para o final da aula, para vocês fazerem. Tentar calcular primeiro o campo elétrico no centro de uma casca esférica de raio R. Então, você tem aqui uma casca esférica, raio R, e no centro o campo é zero. Vocês podem argumentar isso por simetria, porque, óbvio, todo ponto que você tem de um lado você vai ter do outro, então a soma dos campos tem que cancelar. Mas eu sugiro que vocês tentem fazer isso por meio de integral e fazer a conta mesmo, para vocês já irem treinando. E a dica que eu dou é a mesma de sempre: você divide essa esfera em várias coisas que você sabe o campo, então no caso várias espirinhas, e você vai fazer a mesma argumentação desse caso aqui, que é uma placa. Só que ao invés de ser uma placa, é uma caixa esférica. Daí você trabalha em função do Rzinho, do Z, e já que é simétrico demais, na hora que você for fazer a sua conta, você vai ver que ela fica bem bobinha. Mas eu não vou dar resposta dessa vez. E um desafio só para os fortes é provar que dentro da esfera, qualquer ponto que você, dentro dessa caixa esférica, qualquer ponto que você pegar, o campo é zero. Então você vai pegar um ponto a uma altura z do centro e tem que provar que ele é zero. E esse daí eu não vou dar nenhuma dica, porque mais uma vez é o desafio. E na próxima aula, quando eu falar da lei de Gauss, vocês vão dar graças a Deus que alguém descobriu isso, porque daí a conta sai em uma linha assim, é bem facinho. Bom, acho que o vídeo já está ficando grande demais, então eu agradeço a atenção de quem assistiu até aqui. Eu espero não ter ido rápido demais ou devagar demais, porque eu notei que muitas vezes eu empolgo e começo a falar muito e como bola. Então, dá um toque aí, fala: meu, você tá indo muito rápido, tá muito confuso, ou, sei lá, ao contrário, tá muito fácil, você acha que a gente é retardado, sei lá. Por favor, só respondam isso, porque senão vai ser difícil eu melhorar algum dia. Então, mais uma vez, obrigado a todos que assistiram até aqui e espero vê-los numa próxima.